Você já parou para pensar que, muitas vezes, não é o inimigo declarado que mais nos fere, mas justamente aquele que sorri ao nosso lado? Parece absurdo, mas a verdade é que a maior dor não vem das críticas abertas, e sim das facadas escondidas em palavras doces. Polêmico. Talvez. Contraintuitivo. Sem dúvida. Mas aqui está o choque. É justamente dessa traição inesperada que podem nascer as maiores histórias inspiradoras, aquelas que nos provam que acreditar em si mesmo e em Deus ainda é a chave para transformar a dor em força. E se eu te disser que, em menos de alguns minutos, você pode encontrar neste conto mensagens motivacionais e reflexões positivas que talvez mudem sua maneira de encarar as pessoas ao seu redor? Pois é, a recompensa rápida não está apenas em ouvir, mas em sentir-se parte desta narrativa. Então, antes de mergulharmos nesse enredo baseado no Salmo 55, já aproveita para se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativar as notificações e compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. E lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência. Ainda que usamos inteligência artificial na produção, há sempre monitoramento humano para garantir qualidade e sensibilidade no conteúdo. Preparado? Vamos começar essa viagem que mistura contos de superação e fé com histórias de fé e esperança. O peso da traição escondida. Na cidade grande, onde as luzes escondiam a solidão das ruas, vivia Elias, um homem que acreditava que a amizade era um dos maiores presentes da vida. Ele se dedicava a ajudar os outros, compartilhava o pouco que tinha e estava sempre pronto a oferecer um ombro amigo, mesmo quando seu coração já estava cansado. No entanto, como o próprio Salmo 55 descreve, o que mais lhe doía não eram as afrontas de estranhos, mas as atitudes de quem caminhava ao seu lado todos os dias. O problema não estava no barulho dos inimigos declarados, mas no silêncio cúmplice dos falsos amigos. Elias começou a notar que havia palavras ditas com doçura, mas que escondiam intenções venenosas. Era como se cada sorriso fosse uma armadilha disfarçada de gentileza, uma emboscada emocional que corroía sua confiança. Quantas vezes você já não passou por isso, achando que alguém torcia por você, quando na verdade apenas esperava pelo seu tropeço? Esse tipo de situação machuca mais do que qualquer golpe físico, porque não se trata apenas de perda, mas da quebra de algo sagrado, a confiança. Elias, apesar de perceber as mentiras, ainda hesitava em cortar laços, pois carregava consigo a esperança de que as pessoas poderiam mudar. Era um coração que insistia em acreditar em si mesmo e na bondade do próximo, mesmo quando tudo apontava para o contrário. Assim como o salmista, ele sentia o desejo de ter asas como pomba para voar para longe, fugir da falsidade, escapar da tempestade da hipocrisia. Mas a realidade era que, em meio ao caos, não se foge apenas com o corpo, é preciso fugir com a alma. E isso exigia um movimento interior, uma força que só os contos de superação e fé são capazes de revelar. Ele andava pelas ruas sentindo-se estranho, como se a cidade inteira tivesse se tornado um palco de olhares desconfiados. E cada vez que ouvia risadas ao longe, parecia que riam dele, e não com ele. Era um peso insuportável, mas que guardava nas entrelinhas um aprendizado poderoso. Porque no fundo, toda dor, por mais intensa que seja, abre espaço para reflexões positivas que nos preparam para um próximo capítulo da vida. E como você vai ver, essa não seria apenas mais uma de suas batalhas, mas o início de uma transformação que mudaria seu caminho. A solidão que ensina. Elias passou a viver como se estivesse numa ilha, cercado por pessoas, mas sentindo-se só. Era como andar em uma avenida movimentada e perceber que, mesmo rodeado de gente, ninguém enxergava sua dor. Nessas horas, a mente grita mais alto que o coração, e as vozes internas podem se tornar mais cruéis que qualquer acusador externo. Foi nesse momento de angústia que ele começou a refletir sobre as mensagens motivacionais escondidas no sofrimento. Afinal, a solidão, quando bem administrada, pode se transformar numa professora silenciosa, que ensina mais do que 1000 conselhos. Mas claro, não sem antes exigir lágrimas, noites mal dormidas e questionamentos sem resposta. Elias pensava: será que o problema sou eu? Será que acreditar em si mesmo é suficiente quando o mundo insiste em mostrar o contrário? É nesse ponto que muitos desistem, que muitos perdem a fé, mas também é nesse ponto que nascem histórias inspiradoras. Porque, no meio do silêncio, é possível ouvir a voz de Deus sussurrando, lembrando que Ele nunca abandona aqueles que se voltam para Ele. Enquanto todos pareciam dar as costas, Elias descobria que não estava tão só quanto imaginava. A esperança, aquela chama quase apagada, reacendia devagar, como uma brasa que insiste em resistir ao vento. E é curioso como os momentos mais sombrios, quando o medo e o tremor tomam conta, podem abrir espaço para reflexões positivas que transformam o olhar sobre a vida.
Ele começou a caminhar sozinho pelo parque, observando pássaros que, mesmo frágeis, encontravam força para levantar voo após cada pouso. Era um lembrete vivo de que a liberdade não está em ter asas, mas em decidir usá-las. Assim, cada passo dado em silêncio era um passo em direção à sua cura. Ainda que não tivesse todas as respostas, já carregava dentro de si uma certeza: não seria o fim. Esse era apenas o intervalo entre uma queda dolorosa e um recomeço grandioso. E se você acha que essa foi a parte mais difícil, espere até conhecer o que Elias enfrentaria quando resolveu se levantar de verdade. A coragem de se levantar. Depois de dias de desânimo, Elias percebeu que ficar parado não levaria a lugar algum. Era como um barco encalhado. Por mais belo que fosse, não cumpria seu propósito se não navegasse. Assim, decidiu transformar a dor em combustível, um passo de cada vez, mesmo com medo, mesmo tremendo por dentro. Essa escolha parecia simples, mas exigia uma coragem imensa, pois não se tratava apenas de enfrentar os outros, mas de encarar a si mesmo. Ele começou a escrever suas experiências em um caderno velho, quase como quem exorciza fantasmas. A cada palavra escrita, tirava um peso dos ombros, e sem perceber, estava criando suas próprias histórias de fé e esperança. Seus textos eram carregados de sinceridade, mas também de reflexões positivas que poderiam inspirar qualquer pessoa que os lesse. Era como se Deus estivesse guiando sua caneta, transformando lágrimas em mensagens motivacionais para si mesmo. E aos poucos, aquele hábito virou um ritual de cura. Elias passou a acordar mais cedo, dedicar alguns minutos à oração e, de tarde, manhã e ao meio-dia, clamava a Deus, acreditando que ele ouvia sua voz. E era incrível perceber como essa prática simples mudava seu dia inteiro. O coração antes pesado agora ganhava leveza, como se cada oração fosse um alívio, uma respiração de esperança. Essa rotina fez com que Elias começasse a acreditar em si mesmo novamente, não como alguém invencível, mas como alguém capaz de recomeçar. Era um reerguer-se lento, mas constante, como a aurora que não chega de repente, mas ilumina o céu pouco a pouco. E sabe o que é mais fascinante? Enquanto ele escrevia para si, não sabia que, mais tarde, aquelas páginas se tornariam contos de superação e fé para outras pessoas. Porque quando uma vida é transformada, inevitavelmente, outras ao redor também são impactadas. E o que parecia apenas um diário, na verdade, estava se tornando um farol de esperança para quem ainda andava na escuridão. Mas antes de perceber isso, Elias ainda teria que enfrentar algo maior: a chance de compartilhar sua vulnerabilidade com o mundo. O poder de transformar dor em legado. Com o incentivo de um amigo verdadeiro, raro como ouro em tempos de falsidade, Elias resolveu publicar seus escritos em uma página simples da internet. Sem grandes expectativas, apenas com o desejo sincero de compartilhar sua caminhada. E o inesperado aconteceu. Pessoas começaram a se identificar com suas palavras, como se cada frase fosse um espelho refletindo suas próprias dores. De repente, mensagens motivacionais brotavam nos comentários, não apenas de agradecimento, mas de reconhecimento. Você descreveu exatamente o que eu sinto. O que nasceu de lágrimas virou fonte de consolo para muitos. Elias percebeu que as histórias inspiradoras não surgem de momentos perfeitos, mas das rachaduras da alma que deixam a luz passar. E se antes ele queria fugir como pomba, agora entendia que o verdadeiro voo era compartilhar sua vulnerabilidade com coragem. Foi aí que os contos de superação e fé ganharam corpo, transformando-se em testemunhos de que ninguém está sozinho nas batalhas da vida. Era como se cada texto fosse uma ponte entre o desespero e a esperança, entre a queda e o recomeço. Elias não era mais apenas um sobrevivente, mas um mensageiro de fé. A sua própria vida, antes marcada pela traição, se tornou um exemplo de que acreditar em si mesmo pode mudar destinos. As pessoas começaram a segui-lo, esperando pelas suas reflexões positivas diárias, como quem espera o nascer do sol depois de uma noite longa. E o mais impressionante, até aqueles que o haviam ferido, um dia, se depararam com suas palavras e reconheceram sua grandeza. Não houve necessidade de vingança, porque sua maior vitória foi mostrar que a dor pode gerar vida. Esse processo mostrou a Elias que Deus realmente sustenta quem lança sobre ele suas preocupações. E ainda que houvesse dificuldades, agora ele tinha algo que jamais poderia ser tirado: propósito. Mas esse propósito ainda iria se expandir para algo que nem ele mesmo imaginava, levando a impactar mais vidas do que poderia sonhar. A vitória silenciosa. Com o tempo, Elias passou a ser convidado para compartilhar suas reflexões em escolas, igrejas e até empresas. Gente de todos os lugares queria ouvir suas histórias de fé e esperança, não porque fossem grandiosas, mas porque eram reais. E isso fazia toda a diferença. Ele falava de suas quedas sem vergonha, das traições sem rancor, e mostrava que todos podem se levantar.
Era prova viva de que histórias inspiradoras não nascem da perfeição, mas da capacidade de transformar fracassos em aprendizado. Cada palestra era mais do que palavras, era um abraço coletivo em quem ainda lutava. E Elias sempre reforçava: acreditar em si mesmo não é orgulho, é reconhecer que Deus já colocou dentro de cada um de nós a força necessária para vencer. Assim, as mensagens motivacionais que ele espalhava não eram apenas frases bonitas, mas reflexos de uma caminhada de fé. As pessoas voltavam para casa com mais esperança, com vontade de lutar mais um dia. Elias não era famoso, não era milionário, mas carregava a maior riqueza de todas: a certeza de que sua vida estava cumprindo um propósito maior. Era como se cada encontro fosse uma nova chance de plantar sementes invisíveis que, cedo ou tarde, floresceriam em alguém. E isso era mais poderoso do que qualquer aplauso. O mais curioso é que, no fundo, Elias ainda se lembrava das traições. Mas agora, elas não doíam mais. Tinham se transformado em combustível para um legado. A dor que quase o destruiu se tornou a história que construiu sua vitória silenciosa. E assim, entre lágrimas e sorrisos, Elias provava que os contos de superação e fé não são apenas narrativas bonitas, mas realidades possíveis. E sua jornada ainda estava longe de terminar, porque cada novo dia trazia a oportunidade de escrever mais um capítulo de esperança. E aí, o que você faria se descobrisse que a maior dor da sua vida pode ser também a semente da sua maior vitória? Já parou para pensar quantas pessoas poderiam ser transformadas se você tivesse coragem de compartilhar sua própria caminhada? O exemplo de Elias nos mostra que histórias inspiradoras nascem justamente quando escolhemos não nos calar diante da dor. Então, que tal começar hoje a acreditar em si mesmo de verdade? Que tal lançar seus cuidados sobre Deus e transformar suas quedas em mensagens motivacionais para outros? Deixe aí nos comentários a parte desta história que mais falou ao seu coração. Aproveite para se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E lembre-se, os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência. Ainda que usamos inteligência artificial na produção, há sempre monitoramento humano para garantir a qualidade e a sensibilidade do conteúdo. Sua vida também pode ser um conto de superação e fé, basta escolher transformar a dor em esperança.